Hello, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta na nossa nave da física. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Exatamente, fazer revisão e também vamos resolver exercícios, ok? Então, o que nós vimos até agora? Nós falamos de leis de Newton. Mais especificamente falando, nós falamos do quê? Vamos lá para a nossa revisão. Nós falamos de terceira lei de Newton, certo? E também falamos de primeira lei de Newton, tá bom? Vamos aqui pela terceira lei de Newton. Pessoal, lembrando que a terceira lei, ela trata especificamente de falar onde estão as forças de ação e reação. Então, olha só, vamos lá. Terceira lei de Newton vem falar para a gente que essa interação, que são as forças aplicadas, elas vêm em pares, certo? Então, toda interação entre corpos surge forças em pares, e esses pares são justamente o quê? A ação aplicada e a reação, certo? Então, a terceira lei de Newton vem trabalhar isso daí conosco, ok? E também o que vem trabalhar? Que essas reações, elas são dadas em pares, têm a mesma natureza. O que seria a mesma natureza, pessoal? Se a ação é uma força de contato, a reação também vai ser uma força de contato, ok? Mas nós vimos também que a ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Então, se você aplica uma força na parede, a parede vai reagir e vai aplicar uma força na sua mão. Então, se eu aplico uma força de contato na parede, a parede vai reagir com uma força de contato na minha mão, ok? Então, eu tenho aí a interação em pares, certo? Objetos diferentes, e nós vimos também que tem que ser de mesma natureza. E quando eu falo em valores numéricos, como é que nós ficamos? Vamos ver? Olha só. Pela terceira lei, eu tenho aí, ó, um corpo A aplica uma força no corpo B. Por essa lei, eu tenho o quê? A mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor numérico, tá? Ou seja, A aplica em B e B aplica em A. Então, aqui eu tenho, ó, A aplica em B, certo? E eu tenho que o B aplica em A. Então, tá aqui, essas forças têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, né? Tem também a mesma direção. Então, se eu aplico uma força horizontal, a reação é horizontal. Se é vertical, né? E diagonal e assim vai. Mas só que tem sentido o quê? Oposto, né? Então, se A está aplicando aqui pela direita em B, o B vai reagir e aplicar no sentido aqui no corpo em A, que está, no caso, na esquerda, ok? Nós temos também o quê? Tem a mesma natureza, como eu falei para vocês, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Então, exemplos aqui, ó, eu tenho forças de contato, né? Eu tenho um jogador chutando uma bola aqui, certo? Ele aplica a força na bola, a bola reage no pé do jogador. Mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, natureza de contato. Aqui também eu tenho o quê? Olha só, né? Eu tenho ali, ó, aplicado no prego e o prego aplica no martelo. Então, aqui também é força de contato. É quando tem o quê, pessoal? O contato entre a interação dos dois corpos aí. Uai, professora, quando é que não tem contato? Pessoal, não tem contato onde? Nas forças de campo. Lembrando, olha só, a Terra, por ela ter uma certa massa, ela cria aqui em volta um campo gravitacional. Entendido isso? Então, se eu colocar qualquer partícula aqui com massa também em torno desse campo, eu vou ter uma interação gravitacional, ok? Ó, vocês podem ver, não tem um contato, é por isso que é força de campo. São forças que estão, né, ocorrendo dentro do campo, é uma interação de força de campo. Entendido isso, pessoal? Então, nós temos aí esses tipos de força. Lembrando que de campo pode ser gravitacional, pode ser magnética, pode ser elétrica também, entendido isso? Galerinha, olha só, bacana, né? Fiquem comigo que na próxima aula tem exercício, tá bom? Olá, pessoal, voltamos para o que mesmo?
atividade de sala. Então, nós vamos pegar tudo que nós aplicamos aí, né, de terceira lei, aplicamos em simulador, em desenho e vamos fazer exercício. Então, vamos lá, atividade de sala, ok? Vamos tirar as nossas dúvidas e resolver alguns exercícios. Vamos começar aí, saindo do forno, questão 1. Analise as seguintes afirmações, ou analise as afirmações a seguir. Então, vamos analisar, pegar as palavras-chave aí e ver se está correto ou se não está correto e vamos marcar as que estão corretas. Entendido isso? Vamos lá. Uma pessoa que tem 80 quilogramas na Terra terá apenas 40 quilogramas na Lua. Pessoal, vamos lá. Aí o que você pode pensar? Professora, me falaram que na Lua realmente a pessoa fica mais leve, né? Pessoal, olha só, cuidado com a pegadinha, ok? Uma coisa é a massa. A massa é propriedade intrínseca da matéria, certo? Então, se você tem uma massa no planeta Terra e você vai para a Lua, por exemplo, ou para outro planeta, você vai continuar com a mesma massa. Então, professora, por que os astronautas ficam lá flutuando? Pessoal, eles ficam daquela forma por causa do valor da aceleração da gravidade, certo? Que é o valor de G. Então, quanto menor o valor de G, menor será o peso. Então, o peso, sim, está relacionado com a gravidade. E o que é o peso mesmo? O peso de qualquer objeto é justamente a sua massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, a massa, ela não vai mudar. O que muda? O peso por causa do valor de G. Então, a afirmativa 1 é o quê? Errada. Vamos continuar? Peso e massa são sinônimos. Pessoal, o que é sinônimo? É que um eu posso substituir pelo outro, né? É a mesma coisa que eu falar, algo é fácil. Eu posso pegar um sinônimo para fácil e posso ter a mesma ideia. Aqui, pessoal, lembrando, o que é peso? Peso é justamente massa vezes o valor de G. Entendido isso? Vezes o valor de G. Então, aqui, ó, se eu mudar o valor de G, eu vou mudar o valor do peso e a massa não muda. Então, aí, gente, não é sinônimo, tá? Não é sinônimo. Entendido isso? Então, a 2 também é o quê? Errada, né? Então, vamos colocar aqui a 1 é errada, a 2 também. Entendido isso? 3. O peso de um corpo na Terra é maior do que na Lua. E é maior porque, pessoal, o que eu falei para vocês? Peso é massa vezes quem? Gravidade. A massa da pessoa na Terra é igual à massa da pessoa onde? Na Lua. Entendido isso? Por quê? Porque massa é propriedade intrínseca, não muda. Mas a gravidade, o valor de G na Terra é maior que o valor de G na Lua. Logo, vocês podem ver, ó, isso aqui é diretamente proporcional a isso. Nesse caso, o peso de uma pessoa na Terra é maior que o peso de uma pessoa onde? Na Lua. E isso aqui está correto, né? Vamos continuar, ok? A ação da força gravitacional entre planetas é explicado pela terceira lei de Newton. Olha só, é só lembrar aqui, ó, vamos fazer um desenhozinho. É só lembrar do desenhozinho da aula passada. Eu tenho aqui, ó, um planeta, deixa eu fazer um melhorzinho para vocês. Eu tenho aqui um planeta, certo? Eu tenho uma força de campo, aqui, ó, eu tenho um campo aqui. E aqui, se eu colocar um planetinha melhor, eu vou ter, sim, uma interação gravitacional, que pode ser explicado pela terceira lei de Newton. Tá, pessoal? Meu planeta ficou parecendo um omelete, mas não tem nada não, tá? É só para explicar a ideia. Então, aqui, ó, correto, e nós ficamos com as corretas 3 e 4. Entendido isso? E aqui eu já tinha dado um spoiler, né, que eu tinha passado. O nosso próximo exercício, questão 2. Um guincho que está rebocando um carro está acelerando numa estrada plana e reta. Então, uma estradinha bem bonitinha, certo?
Nessas condições, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro é... Então, vamos lá, pessoal, olha só. O carro está aplicando uma força no guincho, eu vou chamar de FC. O guincho também vai aplicar onde? No carro aqui, né? Está sendo rebocado, ok? Eu posso explicar isso pela terceira lei? Posso, pessoal. Vamos ver aqui o que ele está fazendo, né? Eu vou começar de baixo para cima. Ah, professora, você vai começar de baixo para cima, então a gente já sabe qual é a correta, mas vamos lá. Na letra E ele fala igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o guincho. Pessoal, aqui qual é o conjunto que a gente está fazendo? Força do carro. Então vamos lá. A força do carro, pela terceira lei, no caso aqui, é a ação. A força do guincho vai ser a reação. Elas têm mesma intensidade e sentido oposto. Então, tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, tá? A estrada aqui, pessoal, já é com pneu, né? É outra história. Então, aqui, ó, essa é falsa, certo? Letra D, igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro. Ali a gente está falando o quê? Do carro e do guincho. Então, esquece a estrada, né? A estrada já é outra situação. Falsa aqui também. Igual à intensidade da força que o carro exerce sobre a estrada. Pessoal, carro e guincho, olha só. Professora, mas quer dizer que carro e estrada também não tem um par de forças? Tem, pessoal, mas nós temos que ver aqui no exercício, ele está falando o quê? De guincho, que está rebocando o carro. Então, eu tenho que olhar esses dois atores aqui para poder analisar, certo? O carro com a estrada já é outra análise. Então, aqui nós temos na letra B, maior que a intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. Opa, é mesmo a intensidade, então não é maior nem menor, é igual. E na letra A, igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. Então, nós ficamos com a letra A de acerto, né, pessoal? Vamos continuar? Olha só a nossa questão 3 aqui. Nós temos um ímã de barra. Todo ímã tem dois polos, então está aqui o polo norte e o polo sul do ímã. E eu tenho aqui um pedaço de ferro colocado próximo a um ímã. Pessoal, lembrando, o ímã, ele é um material com propriedades magnéticas, tá? Materiais com propriedades magnéticas têm em torno de si um campo que é chamado campo magnético, tá bom? E este campo magnético aqui, se eu colocar alguma coisa perto desse campo, eu vou ter uma interação magnética. Lembrando o que é interação? Interação é força, né? Interação é força, ok? Então, aqui eu vou ter força magnética. Assinale a alternativa correta, ok? A é o ferro que atrai o ímã. Pessoal, vamos lá, força de campo. O que nós temos? Nós temos interação. Então, a força com que o ímã atrai o ferro vai ser a mesma força com que o ferro atrai o ímã. Então, pela terceira lei, essas forças elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentido o quê? Oposto. Entendido isso? Então, a letra A está furada, né, pessoal? Aqui na letra C, ele fala, é o ímã que atrai o ferro. Lembrando, pela ação e reação, eu tenho o quê? Mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Eu tenho aqui na letra D, a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã. Pessoal, não é mais intensa, não é menos intensa, é o quê? Igual. E letra E, a atração do ferro pelo ímã é mais intensa que a atração do ímã pelo ferro. Não é mais intensa, não é menos intensa, é o quê? Igual. E isso aqui nós vamos ver na letra B, que fala que a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Então, nós vamos ficar o quê? Com a letra B. Entendido isso? Tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui. Entendido isso, pessoal? Olha só. Pode ser força de contato, pode ser força de campo. Quando eu tenho a interação, essas forças vão surgir em pares. Entendido isso? Então, se é força de contato, o que eu vou ter? A ação igual a reação.
mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto, certo? E também vai ser em corpos diferentes. Ação e reação nunca é aplicado no mesmo corpo, ok? Isso a gente vê lá na força de contato, lá na força de campo. Professor, e quando várias forças são aplicadas no mesmo corpo, sempre vai ter um par de ação e reação. Quem está fazendo ação também vai receber reação, tá? Em cima do mesmo corpo, gente, eu posso ter forças de natureza diferente, mas se é natureza diferente, não é ação e reação. Entendido isso? Vamos fazer mais uma questão? Olha lá. Questãozinha que caiu no Enem. Vamos ver aqui o que nós temos com este belo desenho. Um asteroide A é atraído gravitacionalmente por um planeta P, ok? Então tá aqui o nosso planeta, vou colocar o planeta como sendo o objeto maior e aqui eu vou colocar o nosso asteroide como sendo o objeto menor. Entendido isso? Sabe-se que a massa de P é maior que a massa de A, então a gente colocou certo aqui. Eu tenho que a massa do P é maior que a massa do A, certo? Pessoal, lembrando, quando eu falo que a massa é maior, o que vai influenciar a massa ser maior nesse caso? Vai influenciar a questão do peso, né? O peso do planeta P é maior que o peso do planeta A. Então, aqui eu tenho uma interação gravitacional, certo? Eu tenho uma interação gravitacional aqui, ok? Então, eu tenho aqui, ó, nesse campo, uma interação aqui que tem a mesma direção. Entendido isso? Então, vamos ver aqui o que ele fala. Pessoal, olha só, lembrando, quando eu estou falando de terceira lei de Newton, essa intensidade, ela é igual, tem a mesma direção, sentido oposto. Mas vamos ver o que ele quer que analise aqui, ó. Quando eu falo de peso, o peso do planeta é maior que o peso, ok, do meu asteroidezinho A. Outra coisa também, quando eu falo de aceleração, a força está relacionada com a massa, que nós vamos ver isso em próximas aulas, vezes a aceleração, ok? Aqui, se eu colocar dessa forma, o que vai acontecer? A massa é inversamente proporcional à aceleração. Isso significa o quê? Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Então, a gente pode fazer essas análises aí, ok? Vamos ver aqui o que ele fala. Letra A, o módulo da aceleração de P é maior do que o módulo da aceleração de A. Lembrando, quando a gente fala de aceleração, quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, a aceleração de P é o quê? Menor que a de A. Isso, e não maior, ok? Então, aqui está furada essa daí, né? B, o módulo da aceleração de P é igual ao módulo da aceleração de A. Pessoal, o que é igual? É ação e reação, é a interação. A aceleração não é igual por causa da massa, lembrando isso, ok? Letra C, a intensidade da força que P exerce sobre A é maior do que a intensidade da força de A sobre P. Não é maior, né, gente? É o quê? Pela ação e reação? Igual. Na letra D, o módulo da aceleração de P é menor do que o módulo da aceleração de A. E nós vamos ficar com essa daí, por quê? Porque exatamente que nós vimos lá a aceleração, ela é inversamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa do objeto, nós vimos isso também no nosso simulador na aula passada, menor vai ser a nossa aceleração, certo? E aqui ele fala de novo da intensidade da força, ele fala que é menor, né? Quando é força, terceira lei é igual. Entendido isso, pessoal? Então, a gente pode analisar pelo peso, a gente pode analisar pela massa, para falar de aceleração, e quando a gente está falando de terceira lei de Newton, que é ação e reação, tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, quando nós estamos lendo esse tipo de questão, tem que ver como é que as alternativas estão analisando. Ali a gente analisou pela aceleração. Entendido isso? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.